Obrigado, Silas. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo webinar. Eu sou o Mário, sou diretor comercial e marketing da Sampomed. Hoje falaremos sobre um tema de grande relevância para o nosso mercado, que é a subscrição acelerada nos seguros de vida, o emprego de tecnologia, mas sem perder a qualidade na análise e gestão dos riscos. Eu mostrarei também o cenário atual e as tendências de subscrição para riscos pessoais no mundo. Eu falarei um pouquinho sobre uma das nossas soluções, sobre aquilo que a gente oferece ao mercado de seguros, e, na sequência, o Albert fará uma demonstração prática sobre uma das nossas ferramentas. Dando sequência, gosto muito desse slogan da MIT, que diz que toda empresa, não é diferente do mercado de seguros, é também uma empresa de tecnologia. Todos nós precisamos nos atualizar constantemente com novidades, com ferramentas, e sem isso o negócio tem pouca chance de desenvolvimento. A pandemia somente acelerou uma maior utilização dessa tecnologia. Obviamente que tecnologia não é tudo. As empresas precisam ter pessoas bem preparadas, motivadas, além de processos limpos e eficientes. Aqui, esse slide mostra um pouco o que a gente acredita que é o futuro da subscrição. Esse é um estudo da McKinsey, que foi feito há algum tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, e aqui vocês conseguem ver no eixo X, quanto mais para a direita, maior é o nível de personalização, de acompanhamento contínuo dessa subscrição. No eixo Y, quanto mais elevado, maior é o valor adicionado ao resultado da operação. Então, esses dois eixos são importantes. E um ponto importante que a gente tem que ressaltar, né, nesse quadro é que o futuro da subscrição ele tem como norte um trabalho conjunto de modelos atuariais e técnicas mais recentes de ciências de dados. Então, o que nós vemos aqui são fases de evolução. Falando um pouquinho aqui sobre a fase 1, que nós chamamos de subscrição automatizada, resumindo esta fase, nós estamos saindo do papel e indo para o mundo digital. Parece até mais simples, mas nem todos conseguiram transformar-se. Ainda existem empresas que tratam os dados de uma forma manual, e não só no Brasil. Nós observamos essa situação na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, e nós temos muito o que fazer. Nós temos um campo incrível de desenvolvimento e de possibilidades. Muitas seguradoras já entraram no processo de digitalização, mas ainda encontram-se em diferentes estágios. Nem todas possuem um processo verdadeiramente automatizado, ou seja, o que é um processo automatizado? Desde a captura dos dados até uma análise automática da aceitação, com supervisão de técnicos e subscritores, que são fundamentais nesse processo. Então, nesta fase, nós chamamos de fase 1, é muito importante a coleta de dados de qualidade e o estabelecimento de regras para a tomada de decisão. Indo um pouquinho aqui mais para cima, para a fase 2, que é a fase, vamos dizer, que se caracteriza pela inteligência de dados e menos processos manuais, é o foco da nossa conversa de hoje. Aqui existe uma otimização da compreensão dos riscos, perguntas adequadas, profundidade necessária para essas perguntas, existe um pouco mais de inteligência e experiência nessa subscrição. Então, é importante o complemento de informações com fontes externas de dados, o que amplia essa visão de riscos. A utilização de dados externos, é sempre bom lembrar que deve seguir a legislação de cada país no que se refere ao tratamento de dados pessoais sensíveis, como, por exemplo, a LGPD aqui no Brasil, a GDPR na Europa. São 2 exemplos. Então, nesta fase, nós conseguimos mais agilidade, um aumento das receitas e uma melhoria da sinistralidade.
Tem até um estudo da McKinsey, com várias seguradoras, que mostrou que, com a aplicação dessas técnicas, houve um aumento de aproximadamente 14% na receita de prêmios. Um outro exemplo, um outro estudo feito também pela McKinsey, numa seguradora sul-africana, também se observou que teve uma queda de sinistralidade de 20%, e essa seguradora teve uma maior participação no mercado sul-africano ao longo dos anos, durante 2 anos, mais ou menos, que foi o período de estudo. Ok? Então, aqui são as fases em que eu posso dizer que nós já nos encontramos, de certa forma, nelas. A fase 3, nós chamamos de microsegmentação e personalização. Aqui é uma evolução natural da fase 2, porque nesta fase, a gente observa o surgimento de novos perfis de riscos segmentados. Aqui começamos a tratar o risco de uma forma cada vez mais personalizada, grupos específicos, de acordo com as características comuns entre eles. A própria tarifação de riscos, o preço do seguro, ele começa a ser diferenciado na fase 3. Ok. Indo um pouco mais adiante, nós temos a fase 4. Aqui ela se divide em 4A e 4B, mas eu vou resumir para vocês. Aqui nós chamamos fase 4 de subscrição contínua. O que é isso? Ela é uma fase um pouco mais difícil de ser aplicada, porque ela exige um mercado mais maduro, um mercado de seguros mais maduro. E a gente vislumbra isso no futuro. Então, chama-se de subscrição contínua porque as seguradoras continuamente farão o monitoramento dos riscos durante a vigência, não simplesmente a análise durante o processo de subscrição. Com isso, é possível verificar o comportamento dos riscos durante essa vigência. A intenção aqui é sugerir ações preventivas e influenciar para uma melhoria da saúde dos proponentes. Então, aqui a tarifação poderia ser individualizada ou personalizada. Okay? Então, é desta forma que nós vislumbramos o cenário de evolução da subscrição de riscos. O foco do nosso webinar é a subscrição acelerada, como nós falamos. E essa subscrição acelerada, ou fase 2, é só o começo de todo esse processo. Hoje nós temos algumas características que são importantes dentro da subscrição acelerada. Primeiro que é claro para todos que os consumidores de hoje têm preferências, necessidades diferentes do passado e diferentes entre eles, né? A segmentação do mercado tende a ter uma compreensão mais detalhada de cada indivíduo. E também é importante destacar o relacionamento contínuo entre cliente, o corretor de seguros, que é fundamental nesse processo, e a seguradora, sempre tendo um foco maior na saúde e no bem-estar das pessoas. São 3 características muito importantes dentro da evolução da subscrição. Aqui eu falo um pouquinho sobre passos importantes que as seguradoras devem ou poderiam observar para modernizar o processo de subscrição de seguros. Então, a primeira recomendação é que a seguradora adote um pensamento sistêmico. O que significa adotar um pensamento sistêmico? Todo o processo de subscrição, ele precisa ser simples e ser intuitivo. Não é fácil ter um processo simples. A automatização, a digitalização são processos fundamentais dentro desse contexto, onde você vai ganhar escala e vai facilitar o acesso à documentação e diminuir o uso do papel. É importante também otimizar os questionários de subscrição, isso nós falaremos um pouquinho mais adiante, e a análise ágil de um dashboard de estatísticas, né, relacionadas à subscrição, para que a seguradora ajuste a sua operação o mais rápido possível. A agilidade é fundamental dentro desse processo. A segunda recomendação é destrua os silos organizacionais. Silos ou castelos. O que são silos organizacionais?
O efeito de um silo acontece quando, por exemplo, áreas da mesma empresa agem de forma independente, então, sem comunicação assertiva entre os setores, e aí não há uma integração de informação, o uso isolado dos dados dificulta esse compartilhamento e essa evolução. Então, a equipe também é fundamental, equipe multifuncional, as equipes diversas, elas trazem pensamentos e experiências também transformadoras, né? Então, aqui a dica é capacite a sua equipe de forma a tomar decisões ágeis. E outra questão, outro ponto importante dentro desse item é alinhar os objetivos, alinhar as metas, alinhar as demandas entre todos da equipe, que isso ajudará a empresa a ter uma visão completa dos processos e captar, obviamente, melhores insights. A terceira recomendação é que a transformação requer comprometimento. Os executivos da empresa precisam ser convencidos de que essa transformação representa algo fundamental no desenvolvimento da empresa, dos negócios da empresa. E outro ponto importante desse item é que os aprendizados durante o processo, eles servem para você ajustar esse processo de novo, rapidamente. Então, aprendizado e comprometimento dos executivos. E o último ponto que eu gostaria de destacar é acelere o ritmo. Então, nós precisamos, nós, seguradoras, né, nós contribuímos com isso, trabalhar com entregas programadas. As iniciativas de longo prazo, por exemplo, elas precisam ser divididas de forma a ter entregas constantes. Outra coisa importante é que uma execução bem-sucedida, ela requer um ritmo de mudança muito rápido, incluindo os ciclos que nós chamamos ciclos de feedback e compartilhamento de informações. Então, essas são dicas que nós gostaríamos de passar para contribuir com essa modernização do processo de subscrição. Muito bem. E a Samplemed, né? Como que, onde nós nos encaixamos nesse futuro? Então, nós da Samplemed, nós somos agentes de transformação. Nós contribuímos com o mercado de seguros para que essa transformação seja colocada em prática. O que todos nós queremos, basicamente, são três coisas. Que mais pessoas tenham acesso ao seguro de vida. Isso nós chamamos democratização do seguro. O segundo ponto importante é que a experiência do consumidor de seguros seja sempre aprimorada. Ele tem que ter uma excelente experiência, uma experiência amigável, uma experiência que o manuseio de tudo isso para a contratação do seguro seja fácil. E o terceiro item, não menos importante, é que, nós ajudando numa boa gestão desses riscos, os resultados tendem a ser melhores, e com isso a gente aplica a nossa experiência, o nosso conhecimento para implementar essa inovação. E tudo que a gente oferece, aqui ao lado direito, são algumas características que são importantes daquilo que a gente oferece ao mercado, que são soluções customizáveis, soluções flexíveis, tudo de forma integrada, fácil, atualizada. As decisões precisam ser ágeis. De novo, experiência do usuário, o cliente, essa experiência precisa ser aprimorada, precisa ser a melhor possível. E utilizamos modernas metodologias para a gestão dessas informações, desses dados. Então, esses são os nossos compromissos com o mercado, e é dessa forma que a gente imagina que a gente contribui com o desenvolvimento dos seguros de vida no país, fora do Brasil. Aqui nós vamos falar um pouco dos nossos produtos e serviços. A Samplemed, ela oferece soluções inovadoras para auxiliar a subscrição. Nós temos soluções para diferentes tipos de riscos mais complexos, riscos mais simples, seguros mais massificados, diferentes tipos de cobertura, não importa. De acordo com a estratégia e a necessidade da seguradora, nós oferecemos uma solução ou mais de uma solução de acordo com essa necessidade. Então, aqui nós temos esses produtos, né? Eu começo falando aqui pelo primeiro, tele e vídeo subscrição, que são as entrevistas de subscrição.
Aliás, eu queria dar um aviso a vocês, já convido vocês, o nosso próximo webinar, o nosso terceiro webinar, será sobre tele e vídeo subscrição. Nós temos também exames laboratoriais, consultoria médica, treinamento em subscrição, relatórios de saúde, enfim, tudo aquilo relacionado à análise de risco. E também tecnologias de subscrição. Nós temos a nossa plataforma de tele e vídeo subscrição, nós temos modelos preditivos, onde com poucas informações nós conseguimos fazer um score de avaliação de risco baseado na nossa experiência. Esse modelo preditivo, ele foi objeto do nosso primeiro webinar, que ocorreu há mais ou menos 15 dias. E o que nós gostaríamos de focar hoje nesse webinar é a subscrição automática. A subscrição automática, ela é o foco de hoje, né? A subscrição automática, ela é uma ferramenta de questionários digitais. Nós já estamos presentes em 6 países com esta ferramenta. Isso foi possível porque, em 2019, nós ganhamos uma concorrência na Europa, e isso possibilitou a nossa entrada em diversos países. E sobre essa subscrição automática é que nós vamos agora elaborar um pouquinho mais essa nossa explicação. Bom, estamos falando de subscrição automática ou questionários digitais. Esses questionários digitais, eles podem ser feitos de várias formas. Online, via chatbot, via voicebot. Então, de acordo, de novo, com a estratégia, de acordo com o tipo de risco, de acordo com o tipo de usuário, nós podemos adotar um tipo de questionário digital. Então, esses questionários, eles têm algumas características, né? Primeiro que de fácil integração. O Albert vai mostrar para vocês isso funcionando na prática. É muito fácil integrar com os sistemas das seguradoras. Alto nível de personalização. Existe uma gestão eficiente desses questionários, porque nós capturamos e armazenamos esses dados em nuvem, e esses dados organizados, eles possibilitam essa gestão eficiente. E um ponto importantíssimo é o crescimento escalonável. Então, a seguradora, ela cresce e a gente ajuda a seguradora a crescer suas vendas, e não há necessidade de investir tantos recursos, porque a ferramenta já possibilita que você a escale de uma forma aí muito, muito grande e bastante interessante. Muito bom. Agora nós vamos falar um pouquinho da árvore de decisão. Quando a gente fala de questionários digitais, nós estamos falando aqui de uma estrutura de questionário médico, né, digital. Essa estrutura, ela pode ser personalizada por meio de perguntas e subperguntas. A ferramenta também permite criar diferentes questionários e usá-los para diferentes produtos, diferentes coberturas, diferentes perfis de risco. E esses questionários, eles são desenvolvidos com a experiência da nossa equipe médica de subscrição, apoiando as seguradoras. Então, normalmente é o que a gente faz, a gente oferece essa customização a 4 mãos. Então, é desta forma que a árvore de decisão ela é montada. Outro ponto importante, outra característica importante é o fácil registro de regras. Para cada resposta, para cada grupo de respostas, regras podem ser aplicadas. Por exemplo, aceitar o risco, recusar, agravar, colocar um sobrepreço, ou mesmo aprofundar algumas questões. Então, essas regras, elas são estabelecidas pela seguradora de acordo com as suas regras de subscrição. E a nossa solução, o nosso sistema, ele é flexível e permite que a seguradora crie essas regras de acordo com essas estratégias. Outra característica importante que sempre nos perguntam é sobre a segurança deste ambiente. O processo é seguro para a validação da identidade do proponente. Nós enviamos link, depois confirmamos através de um token e validamos com documentos pessoais. Toda a integração, aqui a gente fala da integração, ela é feita via API, que é a Application Programming Interface.
Então, essa é a forma mais fácil de se fazer a integração com os sistemas das seguradoras. E outro ponto importantíssimo é que a nossa solução ela é flexível, ou seja, a seguradora pode utilizar o nosso processo de segurança da nossa plataforma, ou ela pode utilizar a área logada dela ou um aplicativo, eventualmente, para que o proponente ele preencha os questionários digitais. Tudo isso em nuvem, na Amazon, AWS, e, como eu disse anteriormente, seguindo as regras de dados sensíveis, dados pessoais, como, por exemplo, GDPR europeia, LGPD Brasil e IPA americana. É importante que o gerenciamento de tudo isso seja feito em tempo real. Existe um painel de controle de status de cada proponente. A seguradora, suas equipes de subscrição, acessam as respostas desses proponentes, podem baixar o questionário em PDF, enfim, tudo isso em nuvem, tudo isso seguro. As estatísticas, nós também temos na plataforma dashboard que auxilia a seguradora a tomar decisões, a acompanhar os riscos e fazer ajustes no processo. Como nós dissemos lá no começo, ajustes no processo, eles são necessários e eles devem ser feitos de uma forma rápida, ágil, para que tenha o efeito necessário dentro desse processo de subscrição e melhore sempre os resultados. Ok. Aqui, enfim, nós temos uma linguagem, layout amigáveis, intuitivos, fácil de navegar. A gente cria essa agilidade para a seguradora, para o canal de vendas, né, para o corretor de seguros. Essa agilidade aliada à praticidade para o proponente é que possibilita você aumentar as receitas e melhorar os resultados. A nossa solução de questionários digitais, ela não necessita do proponente, do cliente, ir até uma loja digital e baixar o aplicativo, não é necessário. E, da mesma forma, não precisa. Se ele pausou o preenchimento desse questionário, ele também pode retomar a qualquer momento de onde ele parou. Então, sempre pensando na praticidade e na comodidade para o cliente, para o proponente. E, para finalizar, eu gostaria de falar, resumidamente, dos benefícios dessa subscrição automática através dos questionários digitais. Primeiro, integração simplificada. Eu disse isso a vocês, através de APIs, muito fácil. Diversos idiomas, nós temos hoje vários idiomas, nós estamos presentes em 6 países. A interface responsiva. O cliente ele pode preencher os seus questionários através do smartphone, um tablet ou um computador. E um processo seguro, como nós já destacamos. Ele é altamente customizável, flexível, diferentes questionários para diferentes tipos de risco. A gestão de regras é feita de uma forma eficaz. Os resultados são transmitidos através de integração, ou mesmo o PDF, que pode ser visualizado. E um ponto importantíssimo para as seguradoras é a otimização de recursos, que a gente sabe que qualquer desenvolvimento, qualquer assunto que envolva TI, normalmente existem as filas de prioridade e a gente contribui com a seguradora para otimizar esses recursos e, em consequência, melhorar os seus resultados. Bom, eu espero que eu tenha abordado todos os elementos e as características do nosso processo de subscrição automática e questionários digitais, e estaremos à disposição de vocês, caso qualquer dúvida permaneça, e logo após a apresentação do Albert, então, a gente volta para tirar dúvidas de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Mário, pela apresentação. Agora a gente vai passar a fazer uma pequena demonstração da nossa solução de subscrição automática. Primeiro, eu vou começar demonstrando a visão do cliente. Então, o proponente acaba recebendo um e-mail, né,
pedindo para que ele preencha a sua declaração de saúde. Ele clicando no início do questionário, ele passa uma plataforma web, que pode ser acessada de qualquer dispositivo móvel, tanto um celular, um tablet, ou do próprio computador da pessoa. Essa tela é totalmente adaptada ao tamanho da tela do celular, né? Então o proponente pode preencher de qualquer dispositivo que ele estiver. A gente passa a fazer algumas confirmações de dados. Essas confirmações podem ser customizadas para diferentes países, ou os dados que a seguradora desejar que a pessoa confirme no momento do início do preenchimento da subscrição automática. Eu aqui, no caso, confirmei meu número de CPF e também confirmei minha data de nascimento. Em seguida, temos uma segunda validação de segurança. Então, é enviado um código para o celular da pessoa que vai fazer o preenchimento, e todos esses dados vão ficando gravados, né, na ficha do proponente, né, e no sistema, para que esses dados possam ser utilizados para a confirmação que ele mesmo preencheu o questionário. Eu acabei de receber o SMS aqui, vou digitar o código e vou iniciar o preenchimento do questionário. Aqui você pode colocar um termo de uso ou qualquer outro documento que a seguradora deseje, né? Pode ser, pode ser um termo de uso, pode ser um contrato, uma confirmação de alguns dados. A pessoa tem que dar o aceite digital, né? E passar o preenchimento. Então a pessoa coloca o seu peso, a sua altura, e passa a fazer todo o preenchimento do questionário. Se em algum momento ele colocar uma resposta sim, o questionário vai abrindo subperguntas para a pessoa colocar mais informações. E essas informações serão utilizadas depois para a tomada de decisão no processo de subscrição. Então, sempre que tiver uma pergunta assim, pode ou não ter algum tipo de subpergunta. O questionário, se a pessoa não tiver nenhum tipo de doença ou problema, né, ela vai ser preenchida bem rapidamente, são poucas perguntas. Ele acaba ficando um pouco mais longo se tiverem mais respostas sim, né? E essas perguntas também são adaptadas tanto para se é um proponente homem, se é um proponente mulher, e também são adaptadas de acordo com as coberturas. Então, dependendo das coberturas, a pessoa pode receber um tipo de pergunta. Ao final, ele tem todas ali as respostas, né? Ele confere essas respostas e envia. Se durante o preenchimento do questionário ele vier a cair ou tiver algum problema de internet, não tem problema nenhum, ele vai poder retomar da onde parou. Eu vou mostrar um pouco agora como que funciona isso no back-end do sistema, né? Onde só a seguradora tem acesso, ela consegue ver todas as propostas em andamento, né? E como isso está acontecendo. Então, essa é uma tela de dashboard, onde eu tenho ali o meu nome, né? O meu caso, e qual estágio ele está. Vou dar um refresh. E aí você tem uma atualização de todos os casos que estão pendentes. Se eu quiser olhar um caso, por exemplo, concluído, eu posso buscar, por exemplo, por nome ou por qualquer tipo de informação que eu precise. Então, aqui tem algumas propostas que eu fiz de preenchimento de teste, né? E aí todas as informações ficam aqui. Se eu quiser exportar um PDF, se eu quiser ver as respostas, mas isso tudo vai é integrado, né, de forma automática via API com a seguradora. Então, a gente tem todas as APIs públicas disponíveis para fazer essa integração.
Aqui também é possível, através dos dashboards, você ver todos os proponentes e todas as respostas. Além disso, a gente consegue filtrar, né? Então, se eu quiser ver apenas os proponentes de idade entre 18 e 30 anos, se eu quiser ver apenas os proponentes que são casados, né, ou solteiros, eu consigo ter todos esses filtros e acompanhar a base totalmente separada. Eu também consigo ver os top motivos de recusa. Isso é bastante interessante, porque aí você consegue criar produtos ou adaptar suas regras de subscrição, flexibilizando, né, a aceitação e, com isso, conseguir aceitar mais pessoas ou criar produtos específicos para um determinado tipo de doença, um determinado tipo de regra que você perceba que está recusando muitas pessoas para a sua carteira de clientes. Todo o sistema é codeless, então, ou seja, se eu quiser fazer qualquer tipo de alteração no questionário, é extremamente fácil. Então, eu posso selecionar qual é o questionário que eu quero fazer qualquer tipo de adaptação. Então, eu consigo ver todas as perguntas, subperguntas, vou dar um zoom aqui, e as regras que estão associadas, né? Então, nesse questionário aqui em azul, eu tenho se a pessoa é fumante ou não. Se a resposta dele for sim, eu tenho uma subpergunta. Se a resposta dele for não, mas ele tiver qualquer tipo de... Como o sistema prevê também riscos combinados, né? Então, a resposta foi não, mas ele tem asma, isso pode dar algum tipo de agravo para ele, ou até mesmo uma recusa. Então, tudo que está aqui em azul é uma pergunta em verde as respostas, e associado às respostas em lilás aqui você tem essas regras, né? E essas regras são totalmente customizadas pela seguradora. Óbvio que a gente dá todo o apoio nessa construção dessa árvore de perguntas, respostas e questionários, mas também a qualquer momento pode ser alterado, né? Durante o Covid, no ano passado, as seguradoras pediram para a gente adicionar questões e regras e a gente conseguiu fazer isso praticamente de forma instantânea, né? Então, isso dá muita flexibilidade, né? Se eu quiser editar algum tipo de regra aqui, eu tenho a informação, né? Se eu quero dar algum tipo de agravo, se eu quero aprovar, se eu quero declarar que isso é inconclusivo, se eu quero recusar, se eu quero mandar ele para uma teleentrevista, para uma videoentrevista, se eu quero mandar uma solicitação de exames médicos para ele subir através da plataforma PDF dos exames médicos. Então, todas essas possibilidades o sistema permite, né? Tudo isso, no final, gera um PDF com alta segurança, então tem uma hash de segurança e a gente consegue comprovar que foi a pessoa que preencheu, e além disso, né, a gente também tem como comprovar que aquele documento não foi em nenhum momento alterado. Esse é um overview do sistema, obviamente que ele tem uma série de outras funcionalidades e detalhes, e a gente fica à disposição aí para reuniões de apresentação mais detalhada para quem se interessar aí pela nossa solução. Obrigado a todos. Estamos de volta aqui do estúdio, né? Obrigado, Mário Jorge, pela participação, pela explanação. Acho que foi bem elucidativo, né? Toda a apresentação. Bom, Albert, vamos direto para as perguntas aqui, né? Nós temos um tempinho ainda para isso. Queria algumas perguntas que chegaram. A primeira tem a ver com a questão da segurança, né? Segurança de informação, e como a ferramenta está preparada segundo as leis de proteção de dados no geral, né? Porque nós estamos em vários países, então como é que foi essa adaptação da ferramenta? Isso é uma questão bastante importante, né? Como a gente está tratando aí de dados pessoais, dados médicos, né? É uma preocupação nossa sempre, né? Então, as nossas ferramentas estão todas hospedadas na Amazon AWS, que é um data center de alta segurança, né? E também, periodicamente, a gente faz testes de invasão, pen testes de carga, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já vem trabalhando com ela já antes dela chegar no Brasil. A gente tem clientes fora do Brasil, na Europa, e é uma preocupação, né, estar sempre adaptado com esses dados protegidos. Então, o sistema pode sempre operar com a gente recebendo esses dados do proponente com toda a segurança, mas também o sistema permite trabalhar totalmente anonimizado, a gente só recebendo, por exemplo, um código de proposta.
Então, tudo isso gera bastante segurança para a seguradora trabalhar no sistema. Albert, e como é o processo de implantação? É rápido, é demorado? Como é que é essa conversação? Na apresentação nós vimos que é tudo via API, mas qual a nossa experiência com relação à questão da implantação? Acho que é uma dúvida recorrente. A gente já teve casos de implementar bem rápido, né? Em cerca de um mês a gente já implementou alguns projetos. Normalmente tem uma discussão com a seguradora em relação a quais são os produtos, quais são os melhores questionários para aquele processo de subscrição, né? Mas logo isso definido, como as APIs são todas já feitas e todas públicas, né? A gente, ao longo do processo, já compartilha as APIs com a TI da seguradora, que já vai trabalhando, né? Então, assim, eu diria que gira em torno de 1 mês a 3 meses no máximo, o projeto está implementado, é bem rápido. E uma das perguntas que veio aqui tem a ver com questionários, né? A questão do suporte, se a ferramenta suporta vários questionários, se as perguntas são cruzadas, como é que é essa questão da efetivação das regras? Você fez uma demonstração, né, que aparece lá a árvore de decisão, mas a gente consegue cruzar várias perguntas para definição de uma regra? Explica um pouquinho sobre isso. Sim, os questionários são totalmente de fácil alteração e de fácil implantação, né? Não é necessidade de um programador ir lá e fazer qualquer tipo de alteração, né? Todo é feito através de interfaces pela própria ferramenta, essas configurações. Então, é muito simples de você alterar uma pergunta, colocar uma nova regra, né? Então, quando a seguradora nos solicita isso, a gente pode dar todo o apoio, a própria seguradora pode fazer. E é um processo, acho que rápido, simples e sem problema. E essas regras também podem ser uma regra por pergunta ou podem ser regras combinadas. Então, se a pessoa disser que ela fuma e ela tem asma, por exemplo, pode dar um resultado diferente se simplesmente ela disser que só fuma. Então, a gente consegue fazer essa combinação de regras. E sempre combinado, né, com as regras de subscrição das seguradoras, dos asseguradores, correto? Sempre é feito um trabalho aí a 4 mãos, 6 mãos, 10 mãos, né? Depende de quantas pessoas vão participar do processo, mas tudo homologado pela seguradora, testado pela seguradora também, de acordo com as regras de subscrição, se o produto tiver resseguro da resseguradora. Acho que a vantagem da ferramenta é exatamente o time to market, né? Porque ela dá uma decisão acelerada, né? Ela dá uma decisão na hora e se a gente comparar a um tempo atrás em que as DPS, né, a declaração de saúde era toda feita manual, encaminhava para a seguradora ter aquele prazo de avaliação, hoje é totalmente automatizado e a gente consegue plugar inclusive em venda online, não é isso? A ferramenta pode ser feita em chatbot, pode ser adaptada em venda online, né? E durante o processo de venda online ele já entra na nossa plataforma, preenche todo o questionário e a resposta sai em milissegundos, né? Então, toda essa velocidade ajuda a trazer mais clientes, ainda mais nesse período de pandemia, que às vezes o contato pessoal ficou muito mais difícil, né? A gente consegue, usando plataformas digitais, ajudar a seguradora a trazer mais clientes para dentro, né? E essa velocidade também é o que o consumidor, né? A experiência do usuário, o consumidor tem esperado muito essa facilidade. E ele poder preencher de qualquer lugar, de um celular, de um 4G, de um 5G, então assim, isso facilita muito o processo de obtenção do seguro, né? E acho que vale a pena nós comentarmos também todo o trabalho de UX que nós realizamos, né? Ao longo dessa jornada e que nós fazemos, acho que vale a pena comentar um pouquinho sobre isso. A gente sempre acaba fazendo, né, testes periódicos, né, com usuários reais, tanto com brasileiros e hispanos e americanos, né, para a gente ter feedbacks, né, porque cada cultura tem uma forma de preencher os questionários, tem uma forma de você fazer a pergunta melhor, né? Então a gente sempre acaba fazendo testes não só de interpretação de texto, mas também testes da interface, se tiver alguma dificuldade técnica do preenchimento. É uma coisa que a gente trabalha bastante. Uma outra questão, veio uma pergunta aqui sobre essa questão se nós temos algumas outras ferramentas que podem auxiliar ou complementar, né, os questionários digitais. Então, acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre os outros serviços e como nós fazemos todo esse workflow, né, de avaliação de risco. Dependendo do questionário e do nível de capital também, né, a gente pode definir, por exemplo, que o questionário pode chegar numa situação inconclusiva. Então, nesse caso, a gente pode pedir um exame médico online, ele manda pela própria plataforma e os nossos subscritores avaliam,
ou subscritores da seguradora. A gente pode encaminhar isso para uma teleentrevista, onde a gente consegue fazer muito mais perguntas, né? Ou uma videoentrevista que a gente ainda consegue ver a pessoa e também conseguir confirmar, fazer um face match ali, ver se a pessoa é ela mesma, comparando com o documento. Ou até mesmo fazer um exame médico, solicitar um laboratório, mandar alguém até essa pessoa e colher os exames. Então a gente tem todas essas possibilidades e tem possibilidades também de chamar outros sistemas da seguradora, avisar corretores que deu inconclusivo e que precisa de novos exames. Então todo esse fluxo eu acho que a grande vantagem da nossa plataforma, né, Silas, é que ela é totalmente customizada e de fácil adaptação. Então acho que a gente foi construindo algo aí e atendemos várias seguradoras do mercado e já se deparamos com várias necessidades. Então ficou fácil de a gente adaptar a plataforma à necessidade da seguradora. Veio uma das perguntas aqui é sobre a questão do processo, né? Se nós podemos plugar no site da seguradora, numa venda online, acho que nós comentamos um pouquinho sobre isso. Na demonstração, foi feita uma demonstração quando é feito por um canal e que o cliente recebe um link, mas é possível dentro da jornada de venda, por exemplo, de uma seguradora, é possível plugar, como nós trabalhamos em nuvem, é possível que a gente plugue esse questionário digital já na jornada do cliente, né? E já dá ali o resultado e o retorno automaticamente ali naquele momento da compra, né, Como Albert? a gente personaliza também, né, toda a tela do usuário, o usuário não tem percepção que ele está saindo do ambiente ou indo para o ambiente de uma outra empresa. Fica totalmente com a cara da seguradora, né? Então para o usuário ele está numa jornada única ali de compra do produto. Veio uma das perguntas sobre, acho que a gente mostrou um pouquinho o questionário sobre fumo, né, sobre fumar. Eu acho que a pergunta tem mais a ver como é que são construídas essas regras, né? Essa flexibilidade da construção de regras, acho que é mais nesse sentido. Só explica um pouquinho, quando a gente cria uma regra, por exemplo, daquela questão de se o cliente fuma ou não fuma e tal, e como é que aquilo pode se desdobrar. A gente tem uma experiência muito grande de elaborar esses questionários, então a gente sempre acaba apoiando a seguradora, né? A gente tem uma área de subscrição e uma área de ciência de dados que acaba apoiando o processo da seguradora e a seguradora também passa as regras do produto, né? E quando a gente define uma pergunta, uma subpergunta, a gente está tentando pegar a maior quantidade de informações possíveis para a tomada de decisão. E ali, para cada pergunta ou subpergunta, a gente pode definir uma regra. Essa regra pode agravar, ou seja, dar um preço mais caro para o segurado, pode resultar numa recomendação de não aceitação, pode aceitar ou pode dar um parecer inconclusivo, pode mandar para uma teleentrevista. Então, é totalmente flexível, Silas. A gente está... E se precisar fazer alguma coisa também, adaptar alguma coisa, a gente sempre acaba adaptando para atender a necessidade da seguradora. Veio uma pergunta aqui sobre se a ferramenta funciona para que ramos de seguro, então essa eu posso responder. O foco é em seguros de pessoas, e quando eu digo seguro de pessoas é no geral, né? Então, desde um vida individual, um prestamista, um seguro educacional, tudo aquilo que é passível de ter uma declaração de saúde e que a gente consiga criar regras, né, de decisão automatizada, pode ser aproveitado, tá? Acidentes pessoais, então depende muito do processo, né? Depende muito do processo e do produto da seguradora. Mas é mais voltado para seguro de pessoas e é possível também, nós temos essa ferramenta também, é possível ser implantada também no seguro saúde, tá? Nas carteiras e operadoras de saúde. Ô Albert, nós estamos caminhando para o final aqui do nosso webinar, né? Sempre aí um bate-bola rápido, né? Suas considerações finais para a gente caminhar aqui para o encerramento. Eu queria agradecer a todos aí que participaram do webinar, né? A gente está à disposição também para fazer reuniões aí. Pode entrar em contato com o Mário Jorge, com o Silas e agendar uma reunião e a gente faz demonstração, explica como funciona, faz demonstração e estamos preparados para nos adaptar rapidamente às necessidades da seguradora e ajudar aí a seguradora cada vez mais inovar na jornada digital. Bom, obrigado Albert, obrigado Mário Jorge também que contribuiu com a apresentação. Queria mais uma vez agradecer vocês, pedir desculpas por eventuais falhas técnicas, né? Mas estamos nesse mundo de digital, essas coisas acontecem, estamos fazendo ao vivo aqui do estúdio, então ficamos felizes com a sua participação. Em breve receberão
mais comunicados para os próximos webinars da Samplemed, e fica o nosso agradecimento e se cuidem, né? Vamos continuar nos cuidando aí com toda essa questão da pandemia. Um grande abraço a todos vocês, obrigado. Boa noite.